noite, pessoal. Vamos agradecer a Deus por essa noite, pela sua bondade para conosco durante todo o nosso dia, né? O Senhor tem sido bom e Deus tem nos abençoado e queremos dar graças a Deus por esse dia e pela oportunidade que o Senhor nos concedeu de cultuá-lo nesta noite e adorar o seu santo nome. Oremos ao Senhor. Deus, nós te agradecemos por esse dia, te agradecemos pela tua bondade, pelas tuas ricas misericórdias, Senhor, e queremos, ó Deus, te oferecer um culto digno de adoração, digno de louvor, e que teu santo nome possa ser adorado, possa ser glorificado através, ó Deus, do nosso ser, da nossa vida, através dos cânticos e através da palavra, Senhor. Continua conosco, ó Deus, e abençoa o teu povo, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Queremos dar graças a Deus pela Escola Bíblica Discipuladora nesta manhã, que muito nos edificou, e continuemos juntos, né? Aprendendo mais da palavra de Deus. Os pequenos grupos multiplicadores também já estão em atividade e que você possa vir fazer parte de um pequeno grupo multiplicador. Uma outra coisa que precisamos atentar também, queridos, na área do servir, é sobre a cesta do amor, né? Precisamos continuar contribuindo, também cooperando na confecção das cestas, também na contribuição para que mais e mais pessoas possam ser abençoadas através da sua vida, tá bom? Queremos dar graças a Deus por isso, que hoje possamos exaltar e glorificar o santo nome do Senhor. Que Deus então assim nos abençoe em nome de Jesus. Bom, tua misericórdia é pra sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é. Te adorarei, te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é. Deus é bom. Glória a Deus. Senhor, tu és bom, Pai. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre, pra sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre, Pra sempre. todos os povos te Exaltarão de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é. Deus é bom. Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom. O tempo todo, Deus é bom, o tempo todo, o tempo todo. Deus é
Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, nos versículos de 42 ao 47. Vamos refletir nesse trecho da palavra do Senhor, palavra essa inspirada por Deus, palavra que nos traz sabedoria, fortalecimento, encorajamento e direcionamento. Está escrito assim a palavra de Deus: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Louvado seja o nome do Senhor pela sua santa palavra. Que esta palavra seja aplicada aos nossos corações e que ela direcione os nossos passos a cada dia. Meus queridos, é uma alegria, né? Poder compartilhar a porção da palavra de Deus com você nesta noite. É um momento em que nós entregamos os nossos corações diante do altar do nosso Deus e nos debruçamos para ouvir aquilo que Deus tem a nos falar. E esta palavra, esse trecho da palavra de Deus que nós acabamos de ler, é uma palavra extraordinária, uma palavra que sempre me traz motivos de reflexão, de encorajamento, desperta os meus sonhos, né? E me faz almejar, né, cada vez mais um ministério abundante, porque essa palavra, ela nos traz esse sonho, essa visão daquilo que Deus pode fazer em nós e através de nós. Esse Deus que fez assim nas igrejas lá do princípio, e por isso nesta noite eu gostaria de falar com você sobre as igrejas do princípio e dos princípios, né? Essa igreja que foi iniciada, essa igreja que teve as suas lidas, as suas demandas, como nós temos também nos dias de hoje. E meus queridos, o que fazia com que esta igreja, né, pudesse exercitar de forma tão abundante e extraordinária a palavra de Deus, como está escrito aí? Era uma igreja que tinha o prazer de estar na doutrina dos apóstolos, uma igreja que tinha o prazer da comunhão, uma igreja que compartilhava com aquele mais necessitado, e também acolhia com alegria aqueles que iam sendo salvos. Seria uma igreja sem problemas, sem adversidades? Creio que não, é certo que não. A igreja de Jesus Cristo, ela sempre enfrentou adversidades, dificuldades, mas ela sempre avançou, né? Ela tinha suas limitações de transporte, de comunicação, o sistema econômico, como nos dias de hoje também a igreja, ela enfrenta as suas adversidades. Mas nós podemos observar nesse texto princípios que permanecem e devem ser exercitados pela igreja independente das épocas. É bem verdade que a igreja ela vive determinados ciclos, né, de adversidades, momentos difíceis, momentos também de grandes avanços. E nós vivemos esse tempo também de adversidade, mas nós devemos avançar porque nós somos uma igreja firmada em princípios. E esses princípios foram deixados e estão contidos na palavra de Deus, né? Além das características do texto que nós acabamos de ler, nós podemos ver também num outro texto que está no livro de Atos, capítulo 9, no versículo de número 31, que diz assim: a igreja, na verdade, tinha paz com toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor. E no conforto do Espírito Santo crescia em número. Então era uma igreja que, vivendo as circunstâncias, vivendo as contingências do seu dia a dia, com as suas adversidades, mas era uma igreja que estava firmada nos princípios da palavra do Senhor, uma igreja que tinha no seu DNA, né, o cumprimento da missão essa dada, né,
pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? E o Espírito Santo de Deus movia esta igreja a avançar, mesmo diante de todas as adversidades que porventura viesse a estar na sua caminhada. Mas era uma igreja que tinha tudo e fazia tudo para a honra e glória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso nós precisamos atentar para isso, meus queridos. Precisamos estar fortalecidos na palavra do Senhor. Eles não paravam de anunciar. Era uma igreja que estava avançando, cumprindo o ID de Jesus. E o texto de Atos capítulo 5, no versículo 42, diz assim, ó: e todos os dias no pátio do templo e de casa em casa, eles continuavam a ensinar e a anunciar a boa notícia a respeito de Jesus, o Messias. Então, no templo, de casa em casa, eles estavam anunciando Jesus Cristo, anunciando a verdade que liberta, a verdade que traz a vida eterna. Então, essa era a dinâmica desta igreja. E essa dinâmica desta igreja nos inspira, nos traz motivação para também continuarmos dentro dos princípios e fazendo a vontade de Deus, que é anunciar as boas novas de salvação. A igreja impactava a sociedade. Era uma igreja que não apenas existia por existir, mas ela impactava aqueles que estavam ao seu entorno, aqueles que por onde ela passava, ela deixava as suas marcas. Era uma igreja vibrante, uma igreja poderosa, e esse poder vinha do Espírito Santo do Senhor. O texto de Atos capítulo 17, no versículo de número 6, está escrito assim: porém, não os achando, arrastaram Jasson e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, clamando: estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. Olha que coisa impactante, meus queridos. A igreja do Senhor Jesus, uma igreja firmada, com raízes profundas nos princípios da palavra de Deus, ela avançava. E à medida que ela avançava, ela provocava mudanças por onde quer que ela passava. Ela então ia avançando, alcançando pessoas, mudando a sociedade, trazendo a Deus profundas mudanças na sua caminhada. Esse é o chamado para a igreja de Jesus. Uma igreja que tem raízes profundas nos princípios da palavra de Deus. Eles cumpriram a sua parte, né? Estes que vieram lá das igrejas do princípio, eles cumpriram a sua parte e agora passam para nós. Nesse tempo presente, eles passam para nós o bastão. E aqui falo do bastão utilizando uma figura bíblica, uma figura que o apóstolo Paulo gostava muito de utilizar, que era a figura, esportiva. Então eles passaram para nós essa incumbência, essa responsabilidade de darmos continuidade à proclamação do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mas uma proclamação baseada nos princípios da palavra de Deus. Baseada naquilo que Deus escreveu e prescreveu para a sua igreja continuar anunciando. Na passagem do bastão não há tempo para distração. Alguém passou para mim e eu agora tenho que dar continuidade. Então, que nós não venhamos a negligenciar, essa responsabilidade que foi passada para nós, de anunciar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. O Jesus que transforma, o Jesus que gera mudança na vida das pessoas. Ele foi assim lá com as igrejas do princípio. Ele também permanece na igreja de hoje, na igreja viva, essa igreja também que é direcionada pelo Espírito Santo de Deus. Na carta dos Hebreus, no capítulo 12, no versículo de número 1, diz assim a palavra de Deus: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, olha que coisa, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Então há uma carreira, há um caminhar, há um direcionar proposto para nós, salvos por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. É a missão do ID de Jesus.
Nós estamos cumprindo a missão do Senhor Jesus. Então é uma carreira proposta para a igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E essa igreja traz no seu DNA os princípios da palavra de Deus. Então que possamos responder de forma positiva a esta convocação do Senhor, de andarmos e marcharmos anunciando as grandezas de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que você possa nesta noite estar sendo trabalhado, está sendo impactado, está sendo motivado, despertado pelo Espírito Santo de Deus a continuar na jornada, porque eu sei que você já tem estado, como é que diz, imbuído, já tem estado, engajado na obra do Senhor Jesus. Então é uma palavra para nós de despertamento andarmos. Agora somos nós não podemos recuar, a vez agora é nossa, a vez é da Igreja Batista da Pituba, são dos batistas baianos, dos batistas brasileiros, anunciarem as boas novas de salvação, não só aqui na nossa cidade, no nosso estado, também ao redor do mundo. Eu creio, por isso eu posso dizer para você, eu creio que o Senhor nos delegou esta missão de anunciar Jesus Cristo como Senhor e Salvador, não só aqui de Salvador, mas também do nosso estado, também do nosso país e ao redor do mundo. Então essa é a incumbência que nós recebemos, a igreja que caminha com poder e no poder do Espírito Santo. Como diz Atos capítulo 1, no versículo número 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. O poder do Espírito Santo já foi derramado sobre nós. Que possamos, meus queridos, nesse poder, anunciar as grandezas de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fazê-lo conhecido às nações, fazê-lo conhecido aos povos que ainda não o conhecem. Este é o chamado. E o fazemos não com invenções humanas, mas baseadas nos princípios da palavra de Deus. Que possamos continuar nesta caminhada. Este é o grande chamado para a igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esta igreja, a igreja do século 21, que entendeu a missão. Tenho dito, estamos em missão, vão e façam discípulos. Nós estamos em missão. E a missão foi dada pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vão e façam discípulos. Como está escrito também na palavra de Deus, no livro de Atos, no capítulo 1, no versículo de número 6. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaurares o reino de Israel? Está preocupada, E aqui nós podemos pensar, meus queridos, essa questão do estar preocupado, com o tempo, o momento, não com as outras coisas. O nosso momento e a nossa, não vou dizer preocupação, mas o nosso despertar para esse tempo não é com questão de data, com questão de A, B ou C, mas estarmos inteirados e inteiramente, imbuídos nesse projeto, nesse clamor que as nações têm de terem Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas. Há muitas nações que anseiam ouvir falar da verdade. E nós somos a resposta para essas nações. Nós somos a resposta para a Bahia. Nós somos a resposta para o Brasil de anunciar a verdade. E a verdade é Jesus Cristo. Precisamos ser a igreja consciente das dificuldades, sim, é verdade, mas disposta a cumprir sua missão. Não podemos esperar. Nós somos uma igreja, sim, uma igreja que sabe que ela tem o poder de anunciar as verdades de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas ela também é uma igreja consciente das dificuldades que ela vai enfrentar ou está enfrentando. Porque a igreja de Jesus Cristo, queridos, por mais que às vezes nós ouçamos mensagens contrárias, de que ela não enfrenta dificuldade, ela não foi chamada para enfrentar dificuldade, obstáculos, essa não é a realidade. A igreja de Jesus, ela sempre se deparou com obstáculos, adversidades, mas também ela sempre contou com aquele que pode todas as coisas, aquele que é o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Ele foi o vencedor, ele venceu a morte. Por isso nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Precisamos, meus queridos, posicionar intencionalmente o nosso coração a permanecer na presença de Deus, para que o evangelho da salvação seja anunciado a todas as pessoas. Precisamos ficar focados, centrados na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não devemos nos
nos afastar, né, do caminho, da verdade, e anunciarmos esta verdade às pessoas, essa verdade que liberta. Porque o Senhor Jesus, Ele tem o poder de libertar o cativo, né, de dar vida àqueles que estão mortos em delitos e pecados, como diz lá o autor da carta aos Efésios, capítulo 2, diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Jesus Cristo vem então para nos dar vida e vida em abundância. Por isso nós precisamos anunciar Jesus Cristo como autor e consumador da nossa fé. Jesus que liberta, cura, restaura e salva. Para que as pessoas possam conhecer esse Jesus, eu e você precisamos anunciar, precisamos cumprir a missão que nos foi dada. Onde o falar e o estar na presença de Deus é o mais importante. Precisamos falar, sim, e precisamos estar na presença de Deus. Não devemos nos afastar da presença de Deus. Se você às vezes está passando uma dificuldade de fé, talvez você não esteja tão firmado, né? Lá no início estava aquela abundância, né? Aquele desejo intenso, cada vez mais buscando o Senhor. Mas por um motivo ou outro você tem estado fraco na fé. Eu quero te dizer, não saia da presença do Senhor. Permaneça na presença do Senhor. Porque olha o que a palavra de Deus diz para nós. Atos capítulo 1, verso 14. Todos estes perseveravam unânimes em oração, né? Nós precisamos permanecer na presença do Senhor, unânimes em oração. Continue orando, buscando a presença do Senhor. Atos capítulo 12, no versículo de número 5, diz assim: mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Pedro estava preso e a igreja clamava pela vida de Pedro. Deus então vai lá e opera milagrosamente na vida de Pedro, libertando ali do cárcere e da prisão. A igreja orava ao Senhor. Então que você possa se engajar conosco nessa corrida de oração, nessa caminhada de oração, nesse momento de clamor a Deus. Quero concluir, meus queridos, dizendo para você o seguinte: vivamos em sintonia e intensidade que o Espírito Santo deseja conduzir a igreja de Cristo. O Espírito Santo de Deus deseja nos conduzir nesse tempo. Cristo é o cabeça da igreja, por isso a sua presença é a mais importante dentro da igreja. E Cristo é o mais importante nas nossas vidas, por isso nós somos chamados a anunciar, a falar dos princípios da palavra de Deus, princípios esses que estão contidos na sua Sagrada Escritura, que nós devemos ter a palavra de Deus, a doutrina que é a palavra de Deus, que devemos ter também comunhão uns com os outros, devemos estar em intensa vida de oração, devemos acolher aqueles mais necessitados, devemos acolher também aqueles que estão sendo salvos pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. João capítulo 15, no versículo 5 diz assim: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Jesus é o centro, Jesus é o principal. Por isso nós vamos mantê-lo como Senhor e cabeça da igreja. E vamos anunciar que Ele é o Rei, Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso advogado, Ele é o nosso Abba Pai. Que nós possamos permanecer nele. Apocalipse capítulo 3, no versículo 20, diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Essa palavra é para a igreja, é uma palavra dirigida para a igreja. Então nós precisamos trazer constantemente, estarmos atentos constantemente de que a presença principal da igreja é Jesus Cristo. Por isso nós não podemos deixá-lo fora, porque Ele é o Senhor da igreja, Ele é o cabeça da igreja. Como deixá-lo fora? Então, nesta caminhada, meus queridos, nesse cumprimento da missão que nos foi dada pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que possamos anunciar que Jesus é o Senhor, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores. A oportunidade está sendo dada. Anunciar o Evangelho da salvação, estabelecer comunhão, exercitar compaixão e graça e acolher os salvos em Cristo Jesus. Hoje, amanhã, em todo o tempo todo. Avancemos, não nos esqueçamos do princípio. A nuvem de testemunhas, né, que conduziram a igreja do Senhor, que é e é a igreja do Senhor, e firmados nos princípios da palavra de Deus.
que o Senhor continue a despertar-nos a cada dia, a cumprirmos a missão. Mas ao cumprirmos esta missão, anunciemos que Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus Cristo é o Rei, e Ele é que dá vida e vida abundância. Ao fazermos isso, estamos anunciando os princípios da palavra de Deus. Que o Senhor assim nos abençoe em nome de Jesus. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está. Soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu. Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está. Soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu. Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Elevo as minhas mãos, suas vozes. Minhas mãos, Cristo que venceu. Ressuscitou. Mas ressuscitou.
Gratos a Deus pela sua palavra ministrada aos nossos corações nesta noite, uma palavra que nos faz refletir, que também é uma palavra que com certeza vai contribuir para a nossa santificação, para o nosso crescimento espiritual. Que Deus continue a falar ao seu coração. Vamos orar ao Senhor, agradecendo a Ele por esta palavra, também suplicando a Deus a restauração da saúde de alguns irmãos que estão enfermos, alguns com Covid, outros com outras enfermidades. Vamos orar especialmente pela mãe da irmã Andresa, que continua hospitalizada, tendo a previsão de uma cirurgia amanhã, e nós queremos então orar pela vida da irmã Miriam, tá bom? Oremos ao Senhor. Deus, muito obrigado, Senhor, pela palavra que o Senhor ministrou aos nossos corações nesta noite. Muito obrigado pelo cuidado que o Senhor tem tido para conosco. Pedimos ao Senhor a bênção sobre aqueles que estão enfermos, a plena recuperação de cada um deles, ó Deus. O Senhor sabe, o Senhor conhece e sabe do que eles necessitam, Senhor. Ó Deus, pedimos pela vida da irmã Miriam, que está hospitalizada, precisará fazer uma cirurgia, mas sabemos que o Senhor está no controle. O Senhor é Deus, o Senhor tem sido um Deus cuidadoso para com a vida dela e com todos os demais, Senhor. Que a Tua graça e o Teu amor seja sobre a vida de cada um deles, Pai. Queremos Te agradecer pelos aniversariantes da semana. Queremos Te louvar, ó Deus, por mais um ano de vida que o Senhor concedeu a cada um deles, Senhor. Nos ajuda nessa caminhada, nesta semana, que seja uma semana de bênçãos e que seja uma semana que nós possamos exercitar e, ó Deus, praticar os ensinamentos da Tua palavra. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Que o Senhor lhes conceda uma semana abençoada e abençoadora na presença de Cristo Jesus. Até a próxima semana, se Deus assim nos permitir, em nome de Jesus. Até lá.